Minha amiga, meu amigo, o ministro Celso de Mello é o decano do Supremo Tribunal Federal, ou seja, é o ministro mais antigo. Foi indicado ainda pelo presidente Sarney. Ele está sendo o ministro responsável por apurar as denúncias feitas pelo juiz traidor Sérgio Moro de que em uma reunião de ministérios, dos ministros no governo Bolsonaro, teve a presença de 3 generais que podem atestar que ele foi coagido por Bolsonaro. E os ministros militares, generais, que fazem parte da composição do governo Bolsonaro são o nosso querido general Augusto Heleno, o general Braga Neto, Luiz Eduardo Gomes, todos generais de 4 estrelas. Com isso, o ministro Celso de Mello falou que vai convocá-los para ser ouvido no tribunal, no STF. E ainda teve a pachorra de dizer que se os generais não se fizer presente dentro do prazo previsto, eles serão conduzidos de maneira coercitiva e embaixo de vara. O que isso significa, senhores? Maneira coercitiva ou embaixo de vara. Nada mais é que ser conduzido à força pela autoridade policial. Ou seja, o ministro está querendo dizer que vai botar policiais para prender e conduzir os generais até a sua presença. Olha só que absurdo. Senhor ministro Celso de Mello, sei que o senhor, por ser o decano, é o mais antigo e está prestes a se aposentar, agora no mês de novembro, está na casa dos seus 75 anos de idade. Eu não acredito que o senhor está tomando essas medidas tolas e inconsequentes por estar gagá, por estar senil. O senhor me parece um homem sadio, um homem que tem as faculdades mentais funcionando numa mais perfeita ordem. Não vejo nenhum traço no senhor de desequilíbrio mental. Não, eu não vejo. O que será que está levando o senhor a tomar essa medida? Ela é desnecessária, ministro, o seu ministro Celso de Mello. Esses generais são homens forjados na disciplina. São generais 4 estrelas. Eles não precisam nem ser oficializados através de intimação, oficial de justiça. Se o senhor ligar para eles e falar que eles têm que comparecer perante o senhor às 11 da manhã, com certeza, senhor ministro, eles vão estar aí às 9h30, 10 da manhã. Vão estar muito antes daquilo que o senhor poderia prever. Eles são disciplinados. E outro detalhe, senhor ministro, esses homens são generais porque passaram em concursos públicos. Estão ocupando seus postos porque são homens capazes. Eles não ocupam o posto que eles estão porque foi indicado por alguém, por um presidente amigo, como é o caso do senhor, que foi indicado pelo Sarney. Eu acho, ministro, que o senhor está entrando numa seara perigosa. Esses generais, eles têm mais histórias voltadas para o Brasil e para os brasileiros do que o senhor. Aliás, eu não sei qual a história do senhor em prol do Brasil e dos brasileiros. A sensação que eu tenho que o senhor, ao longo desses anos, à frente do STF, só engrossou a estupidez, a ignorância e o desserviço à nação. O senhor precisa respeitar as Forças Armadas, esses generais e os brasileiros, porque essa agressão, essa grosseria, essa deselegância que o senhor fez com esses generais não foi tão somente destinada a eles, mas sim extensiva a todos nós brasileiros. Nós amamos as Forças Armadas.
Ela goza de conceito perante a opinião pública, coisa que a casa a qual o senhor pertence, o STF, não tem. Se fizer uma pesquisa de opinião, com certeza a maioria esmagadora da população vai pedir para fechar o Congresso, para fechar o Supremo, embora essa medida não seja boa para a democracia, mesmo porque o erro não é a instituição STF, mas sim ministros dentro dela, ministros como o senhor. Eu entendo, senhor ministro Celso de Mello, que o senhor é uma mistura de nada com coisa nenhuma. Quem o senhor pensa que é para afrontar as Forças Armadas e esses generais? O senhor perdeu a noção do perigo? Perdeu a noção do ridículo e da decência? Eu, se eu fosse um desses generais, eu não aceitaria lustrar minha bota com a sua língua, para não sujar a minha bota. Olha a casa que o senhor pertence, está achincalhada, odiada, só fazendo vergonha. O senhor é um desses muitos ministros que só sabe fazer militância de toga, tem escárnio pela Constituição, as quais só tem o dever de defender. Agora, eu queria que as Forças Armadas mandassem um recado duro para esse ministro. Fizesse uma visitinha a ele, de surpresa, metesse o coturno na porta, entrasse lá dentro do Supremo e perguntasse qual é a dele, o que ele quer, o que ele está pensando e onde ele pensa que vai chegar com essas idiotices antipatrióticas, antidemocráticas, antirrepublicanas. Vale lembrar, senhores, que a medida coercitiva foi rejeitada no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, em 2018, o Supremo Tribunal Federal votou sob a alegação de que a medida coercitiva é inconstitucional. E sabe quem deu um voto para acabar com a medida coercitiva? Ministro Celso de Mello. Não só votou, como fez a defesa oral. E agora ele vai de contra aquilo que ele defendeu. Hipócrita. Beira a canalice o seu comportamento, ministro. O senhor quer atacar o governo, quer atacar a população, quer atacar as Forças Armadas agora. O que seria isso? Abstinência de dinheiro? Não estou acusando. Abstinência de poder? Perda de espaço de poder? Porque hoje, no Brasil, vocês não podem fazer a farra que fazia no passado recente, porque o Brasil mudou e vocês ficaram para trás? Respeite o povo brasileiro. Respeite as Forças Armadas, respeite o governo Bolsonaro. Gente como o senhor, dentro do Supremo, dentro da sociedade brasileira, são pessoas não gratas, pessoas mal vistas. Respeite as Forças Armadas. E eu queria mandar aqui um recado para o nosso presidente Jair Bolsonaro e os comandantes das Forças Armadas. Espero que honrem a farda que veste, se manifeste de maneira dura e clara contra o comportamento desse ministro. Não basta fazer notinha de repúdio. Tem que olhar no olho dele, apontar o dedo e riste na cara dele e falar que ele é um indigno de atacar as Forças Armadas. Caso contrário, daqui a pouco vai ter outro fazendo uma deselegância, uma grosseria pior que essa. Esses caras precisam ser freados de forma legal, constitucional, debaixo das regras democráticas. O Supremo Tribunal Federal, ou, o melhor, os membros que compõem o Supremo Tribunal Federal precisam ser limitados. Alguém precisa colocar uma focinheira na cara desses caras, antes que eles continuem mordendo os brasileiros, ok? Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.